Opa galera, tudo bem com vocês? Eu espero que esteja tudo bem. E hoje no Cruzada Cast iremos falar sobre o grandíssimo filme Cruzada, dirigido pelo grande diretor Ridley Scott. Eu, Giovanni e os outros participantes do podcast serão Igor, João Gabriel, Rafael Serafim e o Marcos Alexandre. Eu espero que vocês gostem e vamos falar um pouco sobre o filme. No início do filme, o personagem principal, Billion, é convidado por um homem a participar de uma cruzada até Jerusalém. De início, Billion, que é ferreiro de uma pequena cidade, recusa, mas decidiu se juntar aos homens para voltar a ser próximo da religião e apagar os seus e os pecados da sua esposa, que era uma suicida. Os homens, ao tentarem defender Billion de soldados que o caçavam por matar um homem, os companheiros do ferreiro têm êxito no objetivo, mas acabam sofrendo algumas baixas, fazendo com que o líder da cruzada passe sua famosa espada e o título de Lorde para Billion, que continua seu trajeto sozinho para a Terra Sagrada. Quando o personagem principal vai em direção de Jerusalém, seu barco naufraga, porém ele e um cavalo sobrevivem. Ele resgatou o cavalo, porém o mesmo fugiu. Eles se encontraram em um lugar que tinha água e seguiram sua jornada até Jerusalém. Nessa jornada, eles encontram dois homens. Um que era o general dos muçulmanos e ele queria o cavalo de Billion, que não concordou e entraram em uma briga. Nessa briga, Billion leva a melhor e continua sua jornada até Jerusalém. Lá, ele é reconhecido pelos conhecidos de seu pai e ganha um grande mérito pela batalha em que ele ganhou contra o general dos muçulmanos. Ele conhece o leproso e o mesmo pede para que ele retorne para ajudar as pessoas necessitadas, e se ele realizar isso, um dia ele voltará ao reino para ajudar o rei. Os templários matam tropas de Saladino devido a ordens de Renaud de Chatillon, assim iniciando uma guerra entre os Saladinos e Jerusalém, que não resulta em nada, porque o rei acorda com Saladino um tratado de paz e que Renaud de Chatillon será punido. Quando o rei leproso morre, sua irmã Sibila assume o trono com o seu atual marido, Guy de Lusignan, que comete o maior erro de Jerusalém, iniciar uma guerra entre cristãos e muçulmanos. Guy de Lusignan comanda o exército para se afastarem de Jerusalém e ir diante o exército de Saladino, mesmo Billion avisando a ele que eles perderiam e Jerusalém ficaria indefesa. Dito e feito, o exército foi destruído e assim avançaram para Jerusalém, com o intuito de tomar aquilo que também é deles. Billion encontra sua rainha e promete fazer o máximo de esforço possível para deter as tropas de Saladino. Jerusalém tinha um exército improvisado, armas caseiras e a genialidade de Billion, que comandava o exército. Porém, essas coisas não foram suficientes para salvar Jerusalém, e sim para passar o controle de Jerusalém para os muçulmanos. Os cristãos irem com escolta do exército de Saladino até os rios para lá se estabelecerem. Uma frase bastante marcante no final do filme é essa: que homem é o homem que não torna o mundo melhor. Billion entregou Jerusalém pensando nas vidas que perderia se não entregasse, e também entregou porque Jerusalém tem o Muro das Lamentações, a mesquita de Al-Aqsa, o mosteiro e a igreja do Santo Sepulcro. Então não valeria a pena deixar a cidade em ruínas, porque na cidade tem coisas em comum para todos, assim fazendo Billion aceitar o acordo de Saladino. O filme A Cruzada é inspirado na Segunda Cruzada de Jerusalém, mas essas cruzadas elas foram marcadas por 10 expedições, e todas elas tinham objetivos diferentes, mas o objetivo em si dos reis e papas que ordenavam essas cruzadas eram a liberdade de Jerusalém, considerada uma terra santa. Eles eram também contra a expansão muçulmana e que também eles queriam ter ainda o comércio no mar Mediterrâneo, e também a luta pelo poder.
O objetivo dos papas em conquistar Jerusalém era retirar os turcos e os judeus para deixarem só apenas os cristãos. Na história, Balian conta que nasceu na França e era um ferreiro no século XVII, mas na verdade ele era um judeu e nasceu na nobreza. Além disso, ele era vassalo de seu irmão, Balduíno, e herdou os domínios de seu outro irmão, Rubem. E esses acontecimentos aconteceram 15 anos antes dos feitos do filme. E na verdade, a princesa Sibila, ela teve um caso com o seu irmão Baduíno, não com o Balian. E o rei leproso era chamado de Balduíno IV e reinou em 1174. E ele não usava máscara de ferro, mas antes dele reinar, o rei leproso, ele precisava fazer 15 anos. E nisso havia dois regentes que lutavam pelo poder. E o que assumiu foi Raimundo III. E o seu maior inimigo era o Guido de Lusignan, que era casado com a princesa de Jerusalém. E uma mentira também era que ele não era templário. O Guido não era templário. Já a história do Paladino foi marcada por diversas guerras e conquistas de territórios contra os próprios muçulmanos, mas ele só conseguiu ter forças para conquistar Jerusalém quando ele virou sultão do Egito e da Síria. Essa batalha entre o Paladino e Jerusalém foi conhecida como Batalha de Anti. Jerusalém foi completamente derrotada. E uma coisa que o filme cria é que Balian e Raimundo não estavam na batalha, mas estavam. Então Paladino ia em rumo para buscar Jerusalém. Mas antes, ele liberta Balian para que resgatasse sua família, sem que ele pegasse em armas. Mas Sibila pediu que ele liderasse o exército juntamente com Heráclios, que era o rei de Jerusalém. Mas ao contrário do filme, ele tinha uma boa relação com o rei, menos com Ricardo Coração de Leão, que era um dos seus adversários pela disputa pelo trono. Agora alguns costumes. O filme mostra diversos costumes da época, como uma das primeiras cenas do filme, onde mostra a esposa de Balian, que era suicida. Sendo assim, a cabeça dela deve ser cortada por conta do suicídio ser considerado um dos piores pecados que uma pessoa podia cometer. Outro costume mostrado no filme é o ato de ordenação de um cavaleiro, onde é mostrado em cenas que Balian é nomeado um cavaleiro e também no final do filme, onde Balian torna qualquer homem capaz de portar armas, um cavaleiro para lutar contra os muçulmanos e proteger a terra sagrada. Um outro interessante costume era onde, se o rei morresse e não tivesse herdeiros homens, o marido da princesa deveria se tornar o novo rei para governar junto a ela, que se tornaria rainha, sendo mostrado a princesa Sibila e o marido dela, Guido de Lusignan. O filme mostra que a relação social entre os dois povos é de muito respeito, por mais que eles tenham travado muitas batalhas e matado muitos dos seus homens. Pois, por exemplo, numa parte do filme, Balian decide entregar a terra de Jerusalém aos muçulmanos e faz um acordo com o rei dos muçulmanos, Saladino. Nisso, Balian pede para que Saladino poupe a vida dos cristãos que estão sobrando e a terra de Jerusalém será dos muçulmanos se o rei Saladino cumprir realmente essa promessa. Pois Balian viu que não tinha como os cristãos saírem vitoriosos dessa batalha, pois já haviam muitos homens do Saladino ainda e cristãos restaram poucos. Então Saladino realmente cumpre a sua palavra e ele deixa os cristãos vivos. Um exemplo também é que Balian usa a palavra Salam Aleikum quando vai se comunicar com um muçulmano, que é mais ou menos Deus está com vós. E isso é uma forma de saudação muçulmana muito respeitosa para os muçulmanos realmente, né? Então o filme retrata uma relação entre eles, por mais que tenha muitas guerras, eles se respeitam bastante também. Curiosidades.
Todos os personagens de Cruzada, com exceção de Godfrey de Bellin, realmente existiram. Na realidade, o rei Baldwin morreu em 1185, um ano antes do início da história de Cruzada. O filme Cruzada tem semelhança com o jogo Assassin's Creed. Os homens que faziam parte dos movimentos das cruzadas acreditavam que Deus determinava os resultados das batalhas. Durante as filmagens, o diretor Ridley Scott sofreu ameaças de morte, feitas por extremistas islâmicos que não gostaram de algumas das cenas de batalhas rodadas para cruzadas. Por causa disso, a segurança nos sets de filmagem tiveram que ser reforçadas. As cruzadas não apenas foram responsáveis pelos aprofundamentos das hostilidades entre o cristianismo e o Islã. O movimento também moldou a produção literária da época, a cavalaria europeia e intensificou o comércio entre o Oriente e o Ocidente. A cruzada também foi importante para a carreira de Orlando Bloom, pois aparecer como coadjuvante teve sua primeira oportunidade de aparecer como protagonista.